Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada. É a análise do seu caso de maneira totalmente sigilosa, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então... são duas perguntas. São perguntas que estavam na live, tá? E eu peguei algumas perguntas da live para trazer aqui para nossa reflexão. E coloquei as duas aqui porque as duas estão conectadas com o tema. A primeira não é uma pergunta, ela fez uma observação. Gosto dos seus vídeos, só não concordo com você quando fala de relacionamento à distância. Tenho um há 9 anos e sou super feliz. E aí o outro comentário. Boa tarde, André, e a todos. Vale muito a pena esperar por uma pessoa que vai ter que passar pelo menos 2 anos morando em outro estado? Férias compatíveis só a cada 6 meses. Por isso que eu disse, isso aqui nós estamos falando de relacionamento à distância. O primeiro, que é uma observação, só não concordo com você quando você fala de relacionamento à distância. E a gente não tem que concordar. Gente, abandona essa ideia de que a gente tem que concordar. Por exemplo, vocês estão assistindo vídeos meus aqui e muitas vezes eu falei coisas que vocês não concordam e tudo bem. A gente não tem que concordar. O problema é quando a gente começa a pegar ranço da pessoa porque ela tem um pensamento diferente do nosso em algumas áreas, por exemplo. Sabe? Eu me policio em relação a isso. Porque se eu não me policiar, eu pego ranço. Porque eu sou um cara que pega ranço. Por isso que eu me policio. Estou falando isso aqui, falo de mim também, tá? Porque eu pego ranço. Então, no âmbito político, por exemplo, eu não gosto de um determinado político. Eu não suporto ele. Então, se eu não me policiar, eu pego ranço quando eu vejo pessoas defendendo esse político. Aí eu pego um pouco de ranço. Eu falo, gente, eu vou pegar ranço? Aí eu dou bronca em mim. Tô falando, juro pra vocês, eu dou bronca em mim. André, você vai pegar ranço. Por quê? Porque o cara tá defendendo o outro lá, ele tá defendendo porque ele realmente acredita nisso aí. E tudo bem. Ele tem o lado dele para defender isso aí. Ele não é um burro. Porque a gente tende a querer reduzir o outro. É um bando de burro. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? A tendência é a gente querer reduzir a outra pessoa. Não, existem razões para ele acreditar nisso. Eu tenho as minhas para não acreditar. E ele tem as dele para acreditar nisso. Então, cuidado, porque senão a gente acha que a pessoa tem que falar exatamente o que a gente quer. Então, por exemplo, não tem problema você não concordar comigo. Não, porque senão parece assim, gosto dos seus vídeos, mas não concordo, senão parece que, né? Mas, sabe, para ser bom você tinha que concordar. Não, eu gosto dos seus vídeos, mas para ser bom você tinha que concordar com o relacionamento à distância. Não, eu não concordo e aí eu tenho os meus argumentos. Só que agora, aí é que tá, meu anjo, filosoficamente falando, em termos de filosofia clínica, graças a Deus que isso acontece. A filosofia clínica mostra que, por exemplo, tem gente que vai ser feliz apanhando. Ah, não, André. Sim. A pessoa, dentro da estrutura de pensamento dela, ela desenvolveu algumas coisas que, para ela, felicidade significa estar sempre em conflito, sempre em briga. A estrutura de pensamento dela, dentro de algum tópico da estrutura de pensamento, ela internalizou isso. Ela, de repente, isso você pode mudado. De repente, fazendo a análise com a pessoa, você descobre por que ela introjetou esse critério de felicidade dentro dela. E de repente, isso na terapia, de repente, pode ser quebrado. E talvez não. Talvez a terapia nunca vá quebrar isso, porque a pessoa tem isso como critério de felicidade. Ela tem que estar em conflito. Ela tem que estar brigando, ela tem que estar discutindo, ela tem que estar se sentindo colocada para baixo, entendeu? Se vitimizando. Isso é que coloca a vida dela em movimento. E para nós, por exemplo, eu agora com a filosofia clínica é fácil entender isso, mas no primeiro momento era muito difícil entender.
Então, você que está com dificuldade de entender isso que eu estou falando, eu também entendo você. A gente tem dificuldade de entender que não é possível uma pessoa que apanha, fala que é feliz. Tem gente que é. Ela vai reclamar. Ah, mas se ela... Então, se ela é feliz, por que ela reclama? Ela vai reclamar. Mas você pode ver, ela reclama, mas está sempre lá buscando uns tapas. Você pode ver. Ela reclama, mas ela está sempre lá. Faz 3 anos que ela está reclamando. E 3 anos que ela está apanhando. Aqui apanhando pode ser só xingamento, pode ser... Entende? Não precisa ser descer o sarrafo mesmo. Então, gente, o critério, por exemplo, meu anjo, eu atendendo várias histórias, eu vejo o quanto as pessoas ficam infelizes dentro de relacionamentos virtuais. Pelos atendimentos que eu faço. Todos? Não. Ó, tem você aqui, por exemplo. Faz 9 anos que eu estou num relacionamento e sou super feliz. Ótimo. Então, você é feliz nesse tipo de relacionamento. Eu, por exemplo, nunca seria. Eu, André, nunca seria. Jamais, jamais. Eu não aguentaria nem 9 meses, quanto mais 9 anos. Eu, André, eu sou uma pessoa que eu preciso do toque. Eu preciso. Tem um tópico na estrutura do pensamento que a gente fala das sensações. Sensações é a partir dos órgãos dos sentidos. Tá vendo? Na minha estrutura do pensamento, esse tópico ele tem uma relevância muito grande. Porque eu preciso disso, eu preciso do toque, eu preciso ver, eu preciso pegar. Então, este tópico, tá, das sensações, na minha estrutura do pensamento, a estrutura do pensamento do André, ele tem uma relevância muito grande. Então, por exemplo, um relacionamento à distância, para mim, seria uma tortura, seria sinônimo de infelicidade. Agora, não é porque é para mim que será para você. Quando eu falo de relacionamento à distância, que eu acho super complicado, não é porque eu quero que as pessoas pensem de acordo comigo. Porque eu não suporto, então eu quero que as pessoas também se afastem. Aí eu já estou falando a partir das análises que eu faço, nos atendimentos que eu faço. E vejo o quão complicado é. A pessoa fica toda lá criando expectativa, projetando, fazendo, vivendo um mundo, não sabendo verdadeiramente como o que está acontecendo, porque através de um computador tudo pode ser falado, tudo pode ser feito, tudo pode ser declarado. Através de um computador é fácil. Quantos são os casos de pessoas que estão numa relação virtual, mas estão, na verdade, só alimentando o ego de uma outra pessoa que não tem a menor intenção de ter uma relação real. A pessoa não tem essa intenção. Então ela só fica nessa relação virtual mesmo porque ela não tem intenção nenhuma. Agora, que bom, talvez ela não tenha intenção nenhuma de ter um relacionamento real e você do outro lado também não. Então pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Nesse caso, tá vendo? Vai ser uma relação super feliz. Porque nenhum e nem outro tem intenção de ter algo na vida real. Tá muito bom do jeito que tá. Ai, tá ótimo desse jeito. Eu levanto, a gente fala bom dia, boa tarde, a gente conversa o dia inteiro trocando mensagens no WhatsApp. Ele é meu companheiro. Mas eu não tenho aquelas complicações de ter que morar junto, de ter que ficar com ciúminho daqui, dali. A gente tem um ciúminho assim, alguma coisinha, uma curtida que a gente viu na rede social do outro e tal. Mas aquela coisa de estar ali junto, isso não existe. Ah, então estou na paz do Senhor. Ótimo! Isso é bom para você, é bom para outra pessoa, então tá ótimo para os dois. Só que a gente tem que ter essa consciência. Para mim, esse tipo de coisa vai funcionar? Aí entra os outros aspectos. Por exemplo, não, André, para mim não funciona. Mas existe possibilidade da gente se ver. Ah, tá. Então a coisa aí já começa a mudar de figura, tá vendo? Por exemplo, eu já tive um relacionamento no meu passado lá em 2012. 2012. Eu tive um relacionamento, o cara morava na cidade de Salto. Salto tá a 200 quilômetros aqui de Dois Córregos. 200 quilômetros. A gente se via de sexta até domingo. Invariavelmente todo final de semana. Todo final de semana a gente passava juntos. E feriado também.
Então, tá vendo? Era uma relação à distância? Era. Mas era uma relação real? Era. Eu encontrava a pessoa, eu encontrava o cara todo final de semana, a gente ficava juntinho. Então, é diferente. Agora, hoje em dia, eu já não teria mais ânimo para uma relação de 200 quilômetros. Não teria. Hoje em dia, não teria. Porque cansa, é desgastante. Você pensa, por exemplo, sei lá, de tomar um sorvete e você tipo, fazer o quê? Tá 200 quilômetros. Como que eu vou pensar em tomar um sorvete, ligar e falar, amor, vamos tomar um sorvete? Ah, tá, vou. Né? 2 horas para chegar lá, 2 horas para voltar. Vamos tomar um sorvete. Então, tá vendo? Hoje eu não teria uma relação mais dessa, uma distância dessa. Agora, tem pessoas que lidam com isso numa boa e outros estão a 1.000 quilômetros de distância, mas se vêm uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas eles já fazem projetos de estarem juntos. Não, André, então, mas eu conheci ela justamente por isso, porque daqui 6 meses eu vou morar lá na cidade dela. E justamente eu estava lá, sabe, num aplicativo lá que tem da cidade dela e comecei a conhecer pessoas, porque eu já estava me ambientando e foi aí que eu conheci ela. Então, tem pessoas que não tinham a menor intenção de morar em outro lugar, mas conheceram, conversaram, se encontraram, gostaram, tal. A pessoa refez os seus projetos. Não, eu sempre quis mudar, eu sempre quis não sei o quê. Foi morar lá com a pessoa depois de um tempo que estavam, né, se conhecendo, conheceram-se pessoalmente, não foi morar lá sem se conhecer pessoalmente. Conheceram-se pessoalmente várias e várias vezes, até que a pessoa foi morar lá, deu certo, viveram felizes, estão juntos. Então, às vezes as pessoas acham que eu estou falando de relacionamento à distância, assim, tipo, a pessoa mora a 50 quilômetros, o André já não aprova. Quem sou eu para ficar aprovando não essas coisas também? Mas a gente tem que analisar cada caso. E você, não sou eu que tenho que mandar, é você. Como que para você serve ou não esse tipo de coisa? No exemplo aqui, que era a segunda questão. Nós vamos passar 2 anos morando longe um do outro. Férias compatíveis só a cada 6 meses. Então, só a cada 6 meses que a gente vai se encontrar. Então, a pergunta é, meu anjo, para você isso vai funcionar? Vocês vão ficar se conversando, se falando, e só a cada 6... Você tem que saber que, por exemplo, eu estou em janeiro, certo? Vamos pegar. Estou em janeiro, passou ano novo, tal. Estou em janeiro, vamos começar um novo ano. E na minha cabeça eu sei que eu só vou encontrá-la em junho, julho. Então, isso dentro da sua cabeça, tá legal? Tá resolvido? Dentro da cabeça dela, tá legal? Tá resolvido? Vamos enfrentar esses 2 anos, a gente vai se encontrar só a cada 6 meses e daqui 2 anos a gente vai estar junto. E nosso namoro vai se solidificando cada vez mais nesses 2 anos. Tá legal para mim isso? Tá legal para ela isso? Então, meu bem, seja feliz. É isso que importa, gente. Como isso está estruturado em nós. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.